A nova versão das diretrizes do programa de governo da chapa Lula-Alckmin mantém a promessa de revogação do teto de gastos, mas ameniza o discurso em relação à reforma trabalhista. A reportagem é de Vitor Hugo Salina. O evento que reuniu grande parte da cúpula do PT para a divulgação do documento com as diretrizes de um eventual governo de Lula e Alckmin foi marcado por intempéries. O texto, que contém 121 pontos, manifestou o desejo de revisão da legislação atual, fortalecimento de sindicatos e mudança nas políticas de segurança pública. O texto lançado pelo PT e pelos partidos que apoiam a chapa Lula-Alckmin propõe uma revogação no teto de gastos e também mudanças nas leis trabalhista e previdenciária, além de uma mudança na política de preços da Petrobras e o fim das privatizações. Em nenhum momento do texto é mencionada a regulação da mídia, algo que vem sendo proposto pelo ex-presidente Lula em seus discursos mais recentes. Lula falou sobre o aumento de preços da Petrobras, algo que, segundo o ex-presidente, poderia ser impedido por Bolsonaro. O Bolsonaro poderia, com uma canetada, como fez o Pedro Parente, obrigar o presidente da Petrobras a reduzir o preço. Ele poderia ouvir o conselho da Petrobras e reduzir o preço. Se ele tivesse qualquer dúvida, ele poderia reunir o Conselho Nacional de Política Energética, o conselho da Petrobras, o presidente da Petrobras, e ele, presidente, tomar a decisão de que era preciso reduzir. Ele também criticou a forma de comunicação do presidente Jair Bolsonaro com a sociedade, sobretudo as motocicletas. É um presidente que não conversa com a sociedade brasileira. É um presidente que não conversa com o Brasil. Sabe, inventou uma coisa nova que deve ser extraordinária para ele, que ele deve ter uma fábrica ou deve ser sócio de uma fábrica de motocicleta. Porque eu tenho 76 anos, nunca tinha ouvido falar numa coisa chamada motociata. Quando eu vi a primeira vez o Bolsonaro vai fazer uma motociata, eu fiquei esperando que era alguém que vinha de outro planeta fazer alguma coisa, porque carreata eu sabia, passeata eu sabia, sabe? Correr da polícia a gente sabia. No final de sua fala, Lula foi interrompido por Caíque Mafra, pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos. Ele invadiu a reunião, chamando Lula de corrupto e perguntando se Geraldo Alckmin voltaria à cena do crime. Sem vocês, nós não conseguiremos governar esse país. Sem microfone, Eduardo Suplicy também interrompeu a reunião durante a fala de Aloísio Mercadante. O ex-senador questionou o organizador por não ter sido convidado à reunião. Em seu aniversário de 81 anos, Suplicy cobrou o PT sobre o projeto de renda básica de cidadania, criado por ele, e disse esperar sua implementação enquanto ainda estiver vivo. Ele tem alguma coisa comigo. Não me convidou para essa reunião. Você sabe com quem que eu soube da reunião? Ontem à noite, o pai Robert estava na reunião do partido. Eu fui convidado, mas hoje eu estou aqui. E continuarei trabalhando muito para que Lula e Alckmin instituam a renda básica da cidadania enquanto eu estiver vivo ainda. O presidente do Solidariedade fez um alerta aos pré-candidatos. Paulinho da Força mencionou que vem ouvindo de autoridades, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que a chapa deve diminuir o tom do debate para não se prejudicar durante as eleições. Até 40 dias atrás, todo lugar que eu andava, alguém me falava assim, fala pro Lula não falar isso. Né? Do Gilmar Mendes ao peão da fábrica, né? E depois fiquei pensando, por que as pessoas falam isso toda hora, né? É a preocupação de que a gente não erre, né? Porque se o Lula e o Alckmin errar, o Brasil é que perde com isso. Aí a fala de Paulinho da Força, agora para comentar as notícias do dia, as eleições, os nossos comentaristas, o Roberto Mota e a Amanda Klein. Começando por você, Amanda, que leitura é possível fazer desse plano de governo do Partido dos Trabalhadores e nesse evento que houve essa confusão com Eduardo Suplicy? Bem-vinda, Amanda.
Obrigada, Thiago. Bom dia a você, Mota, Adriana, os nossos telespectadores e ouvintes. Parabéns à Jovem Pan pelo seu aniversário hoje. Olha, ainda não é um programa de governo, mas eu acho que em boa medida é o que deve constar do programa de governo do PT. Por enquanto, isso é referido como a diretriz não só do PT, mas de toda essa gama de partidos que compõem essa aliança em torno do ex-presidente Lula. Já é a segunda versão desse programa. Alguns trechos mais espinhosos, polêmicos, foram retirados, por exemplo, como a revogação da reforma trabalhista. Agora foi mantido nessa versão atualizada apenas a revogação dos trechos considerados regressivos da reforma trabalhista, menção aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, que, segundo alguns setores mais conservadores dessa chapa mais ao centro, poderia ser tido como uma referência ao aborto. Esse trecho também foi subtraído dessa versão final e muitos outros foram deixados, como, por exemplo, a revogação do teto de gastos, indicando uma responsabilidade fiscal, mas não se comprometendo exatamente com o que colocar no lugar. Acho que é um programa de cunho em linha progressista, aliás, que representa, é o espelho da chapa. Tem algumas linhas que eu considero bastante salutares e importantes. Eu estou com a íntegra do programa aqui e começa falando no compromisso com a defesa da igualdade, democracia, soberania, paz, o desenvolvimento econômico sustentável com estabilidade, justiça social, inclusão com direitos, trabalho, emprego, renda e segurança alimentar, direitos humanos, reconhecimento da cultura e da diversidade, reconhecimento e comprometimento com uma série de minorias que são destratadas por esse atual governo Bolsonaro, como os indígenas, mulheres, negros, jovens mulheres e homens negros também. Então, acho que faz uma menção a uma série de setores ou de áreas da sociedade brasileira que têm sido esquecidos. Então, nesse sentido, é bastante relevante. Eu acho que também sobre a Petrobras é importante mencionar isso também. Fala em abrasileirar os preços, investir não só em produção, como se faz atualmente, mas também em refino, tirar essa paridade internacional com os preços. Então, fica muito clara a linha em que deve atuar um eventual governo Lula, futuro governo Lula, né, de investir em produção e refino. E, enfim, são as linhas gerais, as estratégias desse programa. Ele está aberto aí para contribuições durante os próximos 30 dias. Quem quiser pode contribuir. Algumas dessas sugestões podem ser acatadas, incluídas na versão final do programa de governo, mas em linhas gerais é isso. Agora o presidente Lula deve seguir para jantares e reuniões mais fechadas com empresários e com representantes do mercado financeiro para tentar ele mesmo explicar, ser o porta-voz do que ele pretende para as medidas econômicas, embora elas estejam aqui em linhas bastante genéricas, bastante gerais. Elas não estão claras ainda nesse esboço de programa de governo. Talvez ele consiga esmiuçar isso melhor durante a campanha. Mota, o tempo vai passando, as campanhas vão se intensificando. Como disse Amanda, o Lula evitou alguns assuntos que até mesmo poderiam, quem sabe, prejudicá-lo em discurso, mas chamou atenção para pontos que costumam receber críticas do governo Bolsonaro, como justamente os assuntos relacionados à Petrobras, meio ambiente, FUNAI e ataques à imprensa. Existiu estratégia para a escolha do discurso e sobre abrasileirar preços de combustíveis? O que você entende por isso? O que eu entendo por isso, Adriana, é que a esquerda, apesar de nesse grupo provavelmente existirem algumas pessoas com boa intenção, eu não coloco toda a esquerda como pessoas mal intencionadas, mas é um ponto comum entre a esquerda herdar um ideário que lhe foi passado por esquerdistas mais antigos, por grandes ideólogos, e é um ideário frágil. A grande fragilidade desse ideário é a incompatibilidade deste ideário com conceitos modernos de economia, trazidos principalmente pelos economistas liberais, Hayek, Mises, Milton Friedman, e pelo estudo da história recente econômica de países, que dá para a gente perceber o que funciona, o que não funciona, né? Quando, olhando aqui rapidamente, né, eu vi, por exemplo, a crítica do senhor Lula de que Bolsonaro não se comunica bem. Eu acho que o presidente Bolsonaro é o melhor comunicador de todos os presidentes que eu conheci na minha vida. Talvez Getúlio Vargas tenha sido melhor do que ele, mas ele tem uma comunicação fluida, natural, tem uma habilidade
quase imbatível de simplificar conceitos complicados em frases, né? Como, por exemplo, quando ele diz jogar dentro das 4 linhas. Todo mundo entende o que ele quer dizer. Todo mundo, desde do Gilmar Mendes até o porteiro, como foi citado aqui. As lives que ele faz parecem aquelas conversas ao pé do rádio que o presidente Franklin Delano Roosevelt fazia nos Estados Unidos na época da guerra. É um instrumento de comunicação fantástico, né? Então, o posicionamento do Lula em relação às motocicletas, né? Eu sou velho, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre essa coisa de motocicleta. Tem muito mais que o Lula nunca ouviu falar, porque ele não tem curiosidade intelectual, ele não é conhecido pelos seus estudos e pesquisas, e ele ficou parado no tempo, durante muito tempo, e depois ficou preso. Então, é natural que ele não conheça motocicletas, é natural que ele não entenda o impacto das redes sociais. Tem muita coisa nesse mundo moderno que escapa à compreensão do Lula. E isso se reflete no plano de governo, né? Essa desreforma trabalhista, por menor que seja, é uma fonte de insegurança para trabalhadores e para empregadores. Aumento de impostos dos ricos. Eu tenho dito aqui, se tem uma coisa que a história sabe que não funciona, é aumento de impostos dos ricos, mas ela está aqui. A revogação de teto dos gastos é uma medida tão insensata que é difícil a gente procurar um adjetivo. E, por último, né, essa questão da justiça social. A justiça, ela não admite adjetivos. Toda vez que colocarem adjetivo junto com justiça, a gente está numa situação complicada. E, por último, aqui, esse equívoco que é clássico, que é central do pensamento de esquerda, que é não conseguir enxergar a população como um todo, não conseguir criar políticas para a população como um todo. Então, a esquerda divide a população, isso é uma abordagem marxista. Ela divide de acordo com a etnia, com a origem, com o gênero real ou gênero inventado, e com as suas preferências sexuais. E cada um desses grupos tem que ter privilégios, direitos diferentes dos outros, e esses grupos frequentemente entram em conflito. Então, eu vejo muitos equívocos, muitos erros, nenhuma novidade, e acho que se a esquerda tiver a chance de implantar um programa como esse no Brasil, nós vamos andar para trás.